Quando as pessoas trancam as suas casas, por que será que elas fazem isso? Por que será que é necessário eu e você trancarmos a porta da nossa própria casa? Não poderíamos dormir com a porta apenas encostada ou ainda aberta? Nós queremos ouvir o relato de algumas pessoas que também trazem um motivo pelo qual elas trancam a porta das suas casas. O tema "Por que devo trancar a porta da minha casa?" Eu penso que muitas vezes a porta da nossa casa já está trancada com as nossas atitudes, falta de amor e compreensão com o nosso próximo. Eu espero que com tudo que está acontecendo hoje no mundo, a gente possa refletir e com isso se tornar pessoas melhores, para que não precisamos mais fechar nenhuma porta. Na minha opinião, a gente mantém a porta fechada para nos protegermos do frio que está por vir nesse ano. Tchau! Olá, bom dia. Eu acho que a gente mantém a porta da nossa casa fechada para a nossa segurança, para a nossa proteção, nossa e da nossa família. Mantemos a porta de casa fechada por segurança e no sentido também para animais ou insetos, bichos não entrar dentro dela. Tenho medo horrível de cobra e a minha esposa tem muito medo de perereca. Então, por isso, a gente mantém a casa fechada, entre outros motivos. Por que eu preciso fechar a porta da minha casa? Ao meu ver, fechar a porta é se desligar do mundo exterior, onde nos sentimos protegidos e abrigados, ou seja, é o nosso espaço, o nosso mundo dentro do nosso lar, da nossa casa. É a nossa proteção. E dentro dessa nossa casa deve estar Deus presente. E você já se fez essa pergunta? A pergunta às vezes parece ser tão simples que a gente tem até dificuldade para responder, não é mesmo? Por que você tranca a porta da sua casa? E aí nós encontramos várias possibilidades de resposta. Talvez a que o pessoal mais falou foi a questão da segurança. Nós temos medo que os bandidos possam entrar em nossa casa e talvez fazer algo com alguém da nossa família. Ou talvez ainda que uma visita inconveniente possa querer nos visitar e a gente tranca as portas para não precisar receber a visita. Ou ainda quando nós temos vizinhos que talvez a gente acha que são fofoqueiros, a gente pode falar, bom, eu me tranco em casa para que esses vizinhos acabem não olhando para a nossa vida, para a vida da nossa família e talvez não espalhem fofocas pela rua. Talvez nós temos medo do coronavírus, como algumas pessoas falaram, então a gente se tranca em casa para evitar que essa doença chegue até nós. E tantas outras respostas surgem para nos abrigar do frio, da chuva e por aí vai. Mas se nós fôssemos talvez analisar qual seria o sentimento que perpassa todas essas frases que foram ditas, talvez tudo aquilo que nos leva a trancar a porta da nossa casa, nós poderíamos definir com uma palavra que seria a palavra medo. No fundo, nós temos medo de que coisas ruins nos aconteçam se a gente deixar a porta da nossa casa aberta. A gente tem medo que talvez a gente possa contrair o coronavírus. Nós temos medo que talvez alguém nos faça algo de mal. E a gente acha que do lado de dentro da nossa casa nós estamos seguros. Que a gente pode deixar do lado de fora tudo aquilo que nos causa medo. E o texto de hoje nos fala a respeito de portas trancadas. Era dia de Páscoa naquela tarde e estavam os discípulos de Jesus reunidos com muito medo dos judeus. As portas estavam trancadas. Talvez eles estavam imaginando que se Jesus Cristo havia morrido, eles estavam como próximos na fila de execução. E eu fico tentando imaginar como seria isso? O medo deles era talvez como um filme de suspense onde do nada pode aparecer alguém e te capturar e acabar com a sua vida. Ou ainda como um filme de terror. Imaginem a angústia deles. Interessante é que mesmo com portas trancadas, eles não conseguiam sentir-se seguros. Mesmo com as portas trancadas, eles não encontravam a paz. No fundo, eles entraram pela porta e junto com eles veio todo o seu medo, todo o seu pavor. O medo, nesse caso, estava dentro e não fora. E conosco não é diferente, nem sempre uma porta trancada é sinônimo de paz. Às vezes eu e você trancamos a porta, mas trazemos junto para dentro o nosso medo. Do que você tem medo?
O que você tem trancado dentro do seu coração, as 7 chaves, e que te faz perder a paz, o sono, a alegria? O que te faz desesperar? Os discípulos eles já haviam ouvido da boca de Maria Madalena, mas ainda assim se mostravam desconfiados e com medo a respeito da ressurreição de Jesus. Parece que apenas um relato não era suficiente. E no meio daquele turbilhão de sentimentos, de medo, sofrimento, tristeza, Jesus aparece no meio deles. O texto não fala se Jesus tinha a chave da porta ou se ele arrombou a casa. Não diz se pulou a janela ou talvez se entrou pelo telhado. A única informação que o texto fala é que Jesus se pôs no meio deles e o que ele diz aos discípulos é: paz seja convosco. Era isso que eles mais esperavam naquele momento. Paz. Paz em relação ao medo de serem presos ou mortos pelos judeus. Paz em saber que Jesus Cristo talvez perdoaria os seus pecados e que talvez não estaria frustrado com eles naquele momento. E essa saudação abrange todos os sentidos. Peça a alguém que tem muito medo de uma coisa que ela gostaria e talvez o que ela vai dizer é: eu gostaria de viver em paz, sem medo, ou ainda uma vida feliz. E sempre que eu penso nessa questão do medo, eu lembro da Laura no balanço. Diz o que tem que fazer para não ter medo. Hã? Olha o papai. Ah, tá bom então. Pode soltar? E é interessante que sempre que ela tem medo de altura no balanço, ela lembra daquilo que meu pai havia ensinado para ela, dizendo: olhe nos olhos do vovô. E agora ela sabe que ela tem que olhar nos olhos do papai. E aí o medo dela vai-se embora. Naquela tarde, os discípulos não olharam nos olhos de Jesus, mas Jesus fala: olha as minhas mãos, olha o meu lado. E naquele mesmo instante, o pavor, o medo deles fica de lado e eles são tomados por grande alegria quando eles veem as marcas de Jesus. E aí depois, Jesus ele envia eles no sentido de dizer: não se escondam, não tenham medo. Destravem as portas, lancem fora todos os seus medos, aquilo que te perturba. Vão anunciar para esse mundo que eu estou vivo. E a minha pergunta para nós nessa manhã é: o que ainda temos trancado em nossos corações? Quais são os nossos medos? E que nós possamos entregar os nossos medos a Jesus e a resposta será: a paz seja com vocês. Conte os seus medos a Deus em oração, reflita sobre isso e tenha um abençoado domingo e uma ótima semana.